foram liberadas novas imagens oficiais da quinta temporada de Stranger Things. E cara, essas são daquelas que fazem a gente surtar. Fotos inéditas e reveladoras mostrando o Lucas, o Dustin e até a Eleven usando seus poderes de forma insana. Teve também aquele pôster novo divulgado pela Empire Magazine e uma cena bizarra do Lucas enfrentando o Demogorgon nos túneis subterrâneos. E para completar, os irmãos Duffer finalmente resolveram abrir o jogo numa entrevista e soltaram várias informações cruciais sobre o desfecho da série. Eles contaram que o último episódio vai funcionar como um epílogo de mais ou menos 40 minutos. Ou seja, 40 minutos de pura emoção pra gente se despedir da galera de Hawkins. E tem um detalhe que o negócio é o seguinte: a lendária revista Empire, super renomada lá fora, acabou de divulgar novas imagens exclusivas da quinta temporada de Stranger Things. E uma delas é simplesmente assustadora: o Demogorgon atacando o Lucas. Essa foto reforça uma das teorias mais sombrias sobre o que vem por aí, de que os túneis do mundo invertido voltarão com tudo, sendo um dos cenários principais da temporada, e bem mais perigosos do que antes. No teaser recente, a gente já tinha visto o Lucas perdido naquele ambiente sufocante, vermelho, com algo se aproximando dele. Agora, com essa imagem, ficou confirmado. O que ele enfrenta é um Demogorgon, só que aparentemente numa forma mais evoluída e brutal, talvez modificada pelas mutações criadas pelo Vecna. O visual da cena é insano. Aquela luz avermelhada, o contraste entre o medo no olhar do Lucas e a brutalidade da criatura. Tudo indica que os túneis agora são praticamente uma extensão viva do próprio Vecna, talvez até conectados mentalmente a ele. A textura das paredes e o estilo orgânico lembram o ninho mostrado na quarta temporada, o que sugere que esse local vai ser um campo de batalha biológico, onde tudo tenta prender e corromper quem entra. Além disso, a presença do Lucas ali é muito simbólica. Entre todos os personagens traumatizados, ele foi um dos poucos que conseguiu manter os pés no chão, sempre racional diante do caos. Ser colocado frente a frente com o Demogorgon pode representar o colapso final da barreira entre os dois mundos, o real e o invertido. Talvez essa cena faça parte de uma sequência onde o grupo tenta salvar a Eleven ou a Max, e o Lucas acaba ficando isolado. E juntando tudo isso, a quinta temporada promete misturar o terror físico, o Demogorgon, com o terror psicológico, a influência do Vecna. Vai ser o encerramento perfeito de um ciclo que começou lá em 2016. E não pra por aí, mano. Outra imagem divulgada pela Empire mostra os caras do time de basquete. Sim, os amiguinhos do Jason. Aquele mesmo que já era puro surto na temporada passada. Dessa vez, o Andy tá botando o Dustin contra o armário, e a expressão dele diz tudo. Tensão total. Essa cena pode parecer simples, mas é recheada de simbolismo. Ela traz de volta aquele clima pesado das consequências da morte do Jason. O Andy fazia parte do mesmo grupo, e dá pra ver na cara dele que o trauma e o rancor ainda estão vivos. O uniforme verde com o emblema do time deixa claro que o pessoal de Hawkins ainda culpa o Hellfire Club, principalmente o Dustin, pelos desastres que destruíram a cidade e levaram o líder deles pro buraco. Essa hostilidade não é só birra do passado, não. É o reflexo de uma Hawkins paranoica, confusa e tomada pelo medo. O teaser já mostrava isso quando vimos a lápide do Ed Manson vandalizada, com insultos e pichações, como se o estigma do culto satânico ainda assombrasse a cidade. E dá pra apostar que essa cena do Dustin na escola vem antes daquela imagem em que ele aparece com o olho roxo. Ou seja, ele vai levar uma porrada, e muito provavelmente vai ser do Andy ou de algum outro jogador do time. Logo depois, vemos outra imagem com o Dustin, o Mike, o Lucas e o Will, juntos na floresta, tentando se reconectar e investigar o que tá por vir. O detalhe é que o Dustin tá com a mesma roupa da cena da escola, o que indica que as duas sequências devem acontecer no mesmo episódio, uma logo após a outra. E esse contraste entre a agressividade da escola
e a união no meio da floresta mostra o que vai ser a tônica da temporada. Os garotos estão mais isolados do que nunca, lutando não só contra o mundo invertido, mas também contra a própria comunidade, que agora os vê como culpados por tudo. Esses conflitos humanos devem ter um peso enorme na narrativa. O preconceito, o medo coletivo e o caos social vão andar de mãos dadas com o terror sobrenatural. Ou seja, o verdadeiro inimigo talvez não seja só o Demogorgon, mas os próprios habitantes de Hawkins, mano. Ah, e lembra daquela cena antiga do teaser? O Dustin visitando o túmulo do Ed? Pois é, a lápide estava pichada e vandalizada, provavelmente por alguém do time de basquete, talvez até o próprio Andy, que agora pode ter assumido o posto de líder do grupo. E aí, meus amigos, segura essa! Os irmãos Duffer resolveram falar. Em entrevista para Empire e outros portais também, eles abriram o jogo sobre o desfecho da 5ª temporada de Stranger Things. E as informações são pesadas. Segundo eles, o último episódio vai ter cerca de 2 horas de duração. Praticamente um filme de despedida, com direito a explicações, lágrimas e nostalgia. E a Netflix, claro, já está preparando o terreno para esse grande adeus a uma das produções mais marcantes da cultura pop. E, mano, a espera tá quase no fim. Depois de anos de mistérios, teorias e lágrimas, os Duffer confirmaram que a última temporada vai responder de vez o maior enigma da série. O que é o mundo invertido? De onde ele veio? Qual a biologia, o sentido e a origem desse lugar? Por que ele é tão parecido com Hawkins, mas ao mesmo tempo completamente distorcido? Pois é, segundo os criadores, essas respostas vão aparecer no episódio final. Eles garantiram que o encerramento será épico e emocional, amarrando todas as pontas que a gente vem tentando entender desde 2016. O Ross e o Matt Duffer contaram que o segredo do mundo invertido foi guardado às 7 chaves desde o início da série, mas que agora, finalmente, chegou o momento de revelar tudo. Eles disseram o seguinte: em toda a temporada a gente pensava, será que já é hora de falar sobre isso? E respondíamos, ainda não, vamos esperar. Até que agora chegou a hora. E mano, essa frase diz tudo. Mostra que o mistério não foi improvisado. Ele sempre fez parte de um plano muito maior. Por isso que vários elementos, que antes pareciam soltos, tipo o desaparecimento do Will, a ligação do Vecna com a Eleven e até aquele visual congelado e parado do mundo invertido, agora começam a se encaixar como um quebra-cabeça planejado desde o início. E convenhamos, faz todo sentido. Depois da 4ª temporada, quando vimos o Vecna mostrando todo o poder dele e quase transformando Hawkins num portal para o inferno, o mundo invertido nunca pareceu tão ameaçador. Mas a pergunta que não quer calar é: o que ele realmente é? De onde surgiu o Upside Down? Será que ele nasceu quando a Eleven mandou o Vecna para lá? Ou será que o Vecna já existia antes e apenas foi parar nesse mundo paralelo? Porque, se a gente lembrar bem, o Henry Creel já tinha poderes antes mesmo de ser levado pelo Dr. Brenner e virar o número 1. Então, será que o mundo invertido é uma criação dele? Ou algo que já existia e ele apenas corrompeu? Os Duffers confirmaram que a 5ª temporada vai responder tudo isso. Desde porque o ar lá é tóxico, até onde vai o controle do Vecna. E uma das teorias mais fortes entre os fãs é que o mundo invertido não é exatamente uma dimensão paralela, mas uma versão distorcida do nosso próprio mundo, congelada no tempo desde o dia em que o Will Byers desapareceu. Isso explicaria o relógio sempre parado na casa dos Byers e o fato de tudo lá parecer preso em 1983. Talvez o Upside Down seja uma cópia criada por acidente, uma cicatriz deixada pelos experimentos de Hawkins ou pelos poderes da Eleven quando abriu o primeiro portal.
Se isso for confirmado, o final da série vai ter um peso emocional absurdo, porque significaria que tudo isso é consequência direta do que a Eleven fez lá atrás. Os Duffers deixaram claro que o final da série nunca foi improvisado. Eles sabiam exatamente como tudo terminaria desde a primeira temporada, lá em 2016. O roteiro, segundo eles, foi reescrito dezenas de vezes pela equipe, especialmente pela roteirista Kate Trafford, até que todas as peças se encaixassem perfeitamente. Eles contaram que se inspiraram em grandes finais da TV, como 6 Feet Under, Friday Night Lights e Família Soprano. A ideia é entregar um encerramento emocional e nostálgico, que divida opiniões. Porque, convenhamos, os melhores finais de série são sempre os mais discutidos, né? E eles sabem que estão pisando em terreno perigoso. Séries gigantes como Lost, Game of Thrones e How I Met Your Mother sofreram com finais que dividiram o público. O Ross Duffer até brincou com isso, dizendo: "Quando uma série tenta ser inteligente demais, é aí que as coisas desandam." Ou seja, eles querem fechar Stranger Things de forma simples, coerente e com o coração, sem forçar explicações malucas. O Matt Duffer completou: "Estamos muito felizes com o final. É estressante lançar, mas temos orgulho do que criamos. E com base em tudo isso, dá para montar 3 grandes teorias para o desfecho da série. Teoria 1. A redenção da Eleven e o fim do Vecna. Tudo indica que a Eleven vai encarar o Vecna num último confronto. Só que dessa vez, a batalha pode ser mais espiritual do que física. Um embate de memórias, culpa e redenção. Ela talvez precise revisitar o momento em que abriu o primeiro portal e fechar o ciclo que ela mesma criou. Teoria 2. O protagonismo do Will Byers. Os próprios Duffers já confirmaram que o Will vai ser o centro da 5ª temporada. Desde o início, ele tem uma conexão misteriosa com o mundo invertido. Sente o Vecna, o devorador de mentes, e parece funcionar como um elo entre os dois mundos. Alguns fãs acreditam que o Vecna ainda usa o Will como receptáculo, o que pode colocar o personagem numa posição trágica no final. Teoria 3. O sacrifício de um personagem importante. Stranger Things sempre abordou o tema da perda. Hopper, Max, Billy, todos passaram por isso. Então não seria surpresa se algum dos protagonistas precisasse se sacrificar para fechar o portal de vez. E, sendo bem sincero, tudo aponta para Eleven. Ela começou essa história, e pode ser ela quem vai encerrá-la. Os irmãos Duffer também revelaram que o episódio final vai ter um epílogo de cerca de 40 minutos. Ou seja, 40 minutos só pra gente se despedir 2 personagens e respirar o fim dessa jornada. E há uma boa chance de que esse final mostre um salto no tempo. Talvez anos depois, com Hawkins reconstruída, os personagens adultos e suas vidas seguindo em frente. Mas os Duffer já deixaram escapar que sabem exatamente qual será a última cena da série há muito tempo. Ou seja, espera algo simbólico, algo que feche o ciclo, mas talvez com um detalhe deixado em aberto, tipo uma luz piscando no quarto do Will, indicando que o mal nunca desaparece completamente. De qualquer forma, uma coisa é certa: Stranger Things marcou uma geração. Misturando nostalgia dos anos 80, terror, ficção científica e emoção, a série conseguiu algo raro: unir crítica e público em uma só paixão. E agora, com um final digno de cinema, os Duffers prometem entregar tudo: emoção, respostas e aquele toque de mistério que vai fazer todo mundo se perguntar se o mundo invertido foi realmente fechado, ou apenas ficou adormecido. E é isso, meus amigos. Vem muita coisa insana por aí. Inclusive novas imagens oficiais mostrando a Eleven treinando com o Hopper, que a gente vai comentar no próximo vídeo.
Então, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e comenta aqui embaixo o que você acha que vai rolar no final de Stranger Things. Será que a Eleven vai se sacrificar? O Will vai virar vilão? Ou o mundo invertido vai simplesmente se fundir com a nossa realidade? Faz tudo isso aí que é nóis, nerdola! Valeu, falou! E até o próximo vídeo!